Alô, torcedor do Mar do Sertão, Dino 0, Queimadense 0 no Amigão. Jogo duro de se assistir, jogo bem ruim do Dinossauro, um jogo com pouca inspiração, um jogo num ritmo mais lento, uma partida que o Souza não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. E ouso dizer que a partida de hoje foi a pior partida do Dinossauro no campeonato. Nem contra o Campinense, quando o Dino perdeu o jogo aqui, a única derrota do Souza na competição. Mas o Souza não fez um jogo ruim como fez hoje. E aí eu acho que tem algumas explicações, né? O Souza vem de um desafio em Patos, um jogo de muita pressão, de responsabilidade de vitória, de muita entrega física, e apenas 3 dias depois, 4 dias depois, o Souza tem que enfrentar o Queimadense. Isso gera um certo desgaste e a gente entende o ritmo mais lento do Souza Esporte Clube. Um primeiro tempo onde Igor Leonardo mais uma vez salvou o Dinossauro. O goleiro do Souza, já disse no vídeo anterior, é o melhor goleiro da competição. Foi o melhor homem em campo hoje novamente. Destaque total para Igor Leonardo. E algumas poucas investidas do Souza, apesar de não ter tido um grande brilho. Eu gostei bastante do Eduardo Júnior, começou jogando hoje pela primeira vez no Campeonato Paraibano, centroavante de força, um homem de referência, um cara de área. Eu gostei da entrada do Arthur no segundo tempo, deu mais movimentação. Insisto que esses dois caras, quando estiverem bem fisicamente, precisam ser titulares no Souza Esporte Clube. Achei assim, o meio campo do Souza um pouco abaixo, dominado pelo meio campo da Queimadense, criou pouco. Gustavo Henrique, de quem eu espero muito, porque tem o que dar, é um jogador que já tem algum tempo no Souza Esporte Clube, a gente sabe que tem potencial, mas não fez uma boa partida. As laterais de Souza muito tímidas no apoio, então assim, foi um jogo numa rotação muito abaixo do que o Souza vinha fazendo. E que eu posso dizer que o empate saiu no lucro, porque se tivesse que ter um vencedor no jogo de hoje, esse vencedor seria Queimadense. Mas, pensando no campeonato e olhando para o copo meio cheio, o torcedor precisa ter essa compreensão. O Souza fez 4 jogos fora de casa e 10 pontos. E assim, é um desempenho muito difícil de se conquistar. E isso deixa o Souza numa situação muito boa dentro da competição. Porque agora aquele torcedor menos ligado no Campeonato Paraibano precisa entender que o Souza tem 3 jogos para disputar. E os 3 jogos são no estádio Antônio Marisa. Contra o 13 já no próximo domingo, depois contra o CSP e fecha contra o Alto Esporte. Então assim, são confrontos. Esse confronto contra o 13 é um confronto mais difícil, uma camisa pesada, um clássico do futebol paraibano, um jogo de muita rivalidade. O 13 vem para o Souza tentar quebrar um tabu de 13 anos sem vencer no Marizão. E depois 2 jogos mais acessíveis, mas não quer dizer que são fáceis, porque o time do CSP principalmente é um time muito arrumado. Então assim, mas são 3 jogos que o Souza precisa do seu torcedor, que o torcedor do Souza precisa se fazer presente no Marizão, porque a primeira colocação da competição, primeiro vamos pensar em classificação, a classificação está muito perto, talvez uma vitória classifique o Souza nesses 3 confrontos. Mas a primeira da colocação da competição é um sonho bem possível. Então o Dino precisa do apoio do seu torcedor. A gente precisa fazer do Marizão mais uma vez a La Bombonera do Sertão. Precisa ir para cima, precisa dar apoio ao time do Souza, que está muito bem na competição. Não é um jogo ruim como o de hoje que vai fazer a gente mudar de opinião. Acho que o Souza está muito bem na competição, tem time para brigar. E domingo o Souza precisa do apoio do seu torcedor definitivamente. Então assim, sobre o jogo de hoje, muito pouca coisa. Eu repito, o jogo foi muito ruim. Foi muito ruim, baixo nível técnico, o Souza não criou bem. Um Souza num ritmo muito lento. Então assim, não tem muito que se aproveitar do jogo de hoje. Mas eu tenho certeza que domingo o Souza vai fazer um grande jogo contra o 13. Até porque o Souza ainda não venceu no Marizão nesse ano de 2023. Na competição, no Paraibano, um empate contra o Botafogo e uma derrota contra o Campinense. Mas está dentro do G4 e pode alcançar a primeira colocação e precisa do seu torcedor. Então, domingo é a nossa vez.
é hora da bomboneira rugir novamente. Então aguardo vocês lá, forte abraço e vamos esperar o que vem pela frente aí pelo dinossauro. Eu estou otimista. Valeu, até a próxima. Faça parte da Garotão TV. Siga o @Garotão TV no YouTube, no Twitter e no Instagram. Faça sua inscrição gratuita no YouTube Garotão TV. Acesse o site garotão.tv.br. Participe também da nossa programação pelo Zap 839-8104-1008. Garotão TV. Muito mais futebol para você.